Muito bom dia. Vamos começar lá o Minuto do Musa aqui nessa terça-feira, dia 3 de agosto. Bom, notícias importantes hoje, tá? Os mercados americanos, os índices futuros agora operando em alta. Agora, o pacote de 1 trilhão de infraestrutura do presidente Joe Biden nos Estados Unidos para pontes, rodovias, aeroportos, portos, ele vem enfrentando crítica dos republicanos. Ele, como democrata, vem enfrentando crítica dos republicanos que falam que esse pacote vai aumentar em 28 bilhões de dólares os impostos nos Estados Unidos, obviamente, para bancar esse pacote. O dinheiro só tem que vir o dinheiro só vem de um lugar, naturalmente dos pagadores de impostos, tá? E eles querem votar esse pacote ainda essa semana, antes do recesso por lá, tá? Agora, nos Estados Unidos também existe a figura do teto de gastos. Ela estava suspensa até agosto por conta do Covid, voltou a ser válida agora a partir desse mês, e o que acontece é que ela limita o montante que o governo americano pode emitir de dívida, de treasuries, né, do título público. Com isso, é natural que se isso vier a acontecer, bom, já está acontecendo, a Janet Yellen, secretária do Tesouro, quer que isso seja suspenso novamente, mas de qualquer maneira, representando uma responsabilidade fiscal maior, se continuar valendo, é natural que os juros futuro de 10 anos nos Estados Unidos tenda até muito próximo a zero. Lembra que eu mencionava que diariamente, quando o título da dívida de 10 anos nos Estados Unidos chegou a pagar por volta de 1,74 ao ano? Pois bem, agora nesse exato momento já está em 1,19. Se realmente eles pararem de emitir mais dívida, eles teriam, esses juros naturalmente iria para próximo de zero. Por isso que ele vem caindo agora dia após dia. Eu continuo achando que o governo americano, isso é mais um ponto que enfatiza isso, que vai manter os juros entre 0 e 0,25 e não vai diminuir, não vai fazer o tapering, ou seja, não vai diminuir o montante de ativos que eles compram mensal. Hoje está em 120 bilhões de dólares, para mim eles estão falando bastante, mas ainda vai manter por um bastante tempo inalterada essa política monetária, tá? Olha só que interessante, se você pega os mesmos títulos de 10 anos do Japão, está fixado em zero, basicamente saiu ontem 0,009, que é o que paga anualmente, tá? Então ainda você tem nos Estados Unidos, mesmo com a queda 1,19, muito mais atrativo do que de outros países. Quanto mais compra tem, mais esses juros tende a cair. Tá? Bom, a Austrália manteve os juros em 0,1%, já era esperado isso no mercado, e a inflação ao produtor na zona do euro veio 10,2% anualizado. Se olhamos o gráfico, vou postar lá no meu Instagram, tá? Bruno_Musa, se olharmos o gráfico, ele basicamente empina essa curva nos últimos tempos. A inflação ao produtor vem crescendo bastante, mas eu sigo achando que sim, a inflação no mundo desenvolvido, pelo menos como um todo, ela é temporária, sim, eu vou até escrever os meus motivos por lá, tá? Então, anualizada 10,2% a inflação que subiu e no mês 1,4%. Agora vamos no Brasil, que a gente também está com pontos super interessantes. Saiu o IPC da FIP, a inflação no município de São Paulo cresceu 1,02%, acima do mês anterior de 0,81, e hoje a gente tem a produção industrial às 9 da manhã, tá? Assim que sair eu também vou postar sobre esse dado. E olha só que interessante, de todos os empregos criados no Brasil nesse ano, 72% vieram das pequenas empresas, tá? E todos os setores de serviço no mês de junho no Brasil apresentaram dados positivos. Só 22% dos empregos vieram das médias e grandes empresas. Portanto, as pequenas empresas são aquelas que mais movem o PIB, que mais geram emprego no Brasil, tá? Agora, outro ponto super importante, que esse eu queria enfatizar, que é a medida provisória que eles querem votar essa semana no Legislativo, que seria a reestruturação do Bolsa Família, que hoje paga R$190 mais ou menos aos usuários. Isso poderia chegar a incríveis R$400. O problema não é ser incríveis, o problema é como bancar essa diferença. Da onde vem esse dinheiro, sendo que tem que ficar dentro da regra do teto de gasto, senão a gente já conhece aquela espiral de aumento de juros, saída de capital, isso leva à inflação, enfim, tudo aquilo que a gente está muito acostumado no Brasil, tá? Acontece que em 2022 o governo tem para pagar no orçamento 89 bilhões de reais em precatórios, aquelas dívidas que as pessoas têm com os governos, tá? E o que eles querem fazer? Aqueles que têm dívida a mais de 66 mil reais, que dá mais ou menos 20% dos precatórios total, eles querem parcelar.
Isso abriria um espaço em 34 bilhões de reais a mais que não seria pago à vista e sim parcelado, e aí eles poderiam bancar o aumento do teto de gastos. Isso para especialistas de economia, o que eu acho também, isso basicamente seria encarado pelo mercado como um default na dívida, tá? Claro, dívida dos precatórios, não estamos falando de dívida do governo brasileiro, tá? Dívida seria tido como uma pedalada muito forte, e eu não consigo entender por que é que eles não diminuem o Estado brasileiro, que é inchado absurdamente, e tem que fazer essas manobras todas. Então, basicamente, o ministro da Cidadania falou, a meta é tirar os brasileiros da vulnerabilidade. Não, a meta é você dar mais renda para ele para tornar mais pessoas reféns desse próprio sistema, que a máquina pública é completamente inchada, não tira os privilégios desses políticos que cada vez ganham mais e mais com mais privilégios absurdos, a máquina vai inchando, o custo da dívida vai aumentando, e a gente simplesmente não diminui. Chegou o momento, e eu acho que tem movimentos para isso, para diminuir o tamanho dessa máquina pública inchada e ineficiente, que gasta muito e gasta mal. Para que é que a gente tem que fazer parcelamento disso, daquilo, se a gente poderia tirar gastos ineficientes, absurdos? Me parece muito claro, se aqui na minha casa eu tenho gastos maiores do que eu ganho, eu simplesmente vou cortando receitas, isso é natural. Por que não fazer isso com o país? Porque medidas populistas para se eternizarem aí no legislativo principalmente. Não acho nem que seja coisa de ministro de economia daqui, que também erra nesse ponto, presidente de lá, mas sim é o sistema como um todo que funciona dessa maneira. Um sistema que funciona, na minha opinião, para dar errado. A gente chegou o momento, passou dele, que a gente precisa acabar com esse estado ineficiente, e repito aqui. Um ótimo dia a todos, desculpa o tamanho, mas eu acho que hoje são dados importantes. Um forte abraço, Bruno Musa.